Olá, estudantes, novamente. Agora nós vamos ver a segunda parte do conteúdo sobre semântica. Na primeira vimos a definição de semântica e também a questão do sentido, né? Como atribuir sentido. Tudo depende do contexto. E esses sentidos, como é que podem ser? Então, a palavra, dependendo do contexto, pode estar no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Qual a diferença entre esses conceitos? O sentido denotativo da palavra é aquele sentido em que seria o sentido original, o sentido primeiro de uma determinada palavra. É o sentido básico, mais usual. Já o sentido conotativo seria aquele sentido que nós atribuímos decorrente do contexto, ou seja, seria um sentido diferente daquele normalmente utilizado. Vamos ver aqui no exemplo para facilitar. No primeiro exemplo eu tenho pedra, um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então eu sei que pedra significa uma rocha, um mineral. Então esse sentido é o sentido primeiro, o sentido denotativo. Porém, quando eu utilizo neste exemplo daqui, você tem um coração de pedra, eu não quero dizer que a pessoa tem um coração de uma rocha. Eu quero dizer que a pessoa tem um coração meio duro, é difícil. Então, isso seria o sentido conotativo ou conotação. Então, normalmente, nós utilizamos as palavras nesse sentido. Então, a gente deve prestar atenção, porque dependendo do texto ou do gênero textual, eu vou utilizar mais palavras conotativas do que denotativas. Por exemplo, no poema, eu posso utilizar muitas palavras conotativas. Já no texto mais acadêmico, mais científico, vou utilizar palavras mais denotativas. Vamos ver mais alguns exemplos aqui com algumas áreas ou tópicos específicos da semântica. Eu tenho três propagandas aqui, ou três textos, e cada uma vai utilizar-se de ambiguidade. Então vamos ver os exemplos para entender o que significa ambiguidade. Na primeira diz, eu tenho um desenho de um dicionário, Aurélio, e eu tenho a frase, bom para burro. Então burro, no sentido denotativo, seria um animal. Porém, aí o autor, de uma forma não muito agradável, né, não muito polida ou educada, vai tratar a pessoa que não compreende bem, né, não tem um bom vocabulário, de burro, exatamente para vender o dicionário. Né? Utilizou-se de uma expressão pejorativa que não deveria, não é, tratar, mas ele quis brincar com essa palavra. Então, quando eu tenho essa palavra com um sentido sarcástico ou irônico, aí eu teria ambiguidade. Aqui eu tenho precisa-se de homens bomba. Então eu tenho três personagens, dois pertencentes, vamos dizer assim, a uma facção, a um grupo, em que normalmente os homens se candidatam para, vamos dizer, se explodirem em uma determinada situação. O terceiro acha que ser homem-bomba é aquele que é forte, não é aquele que exatamente faz musculação. Então ele acha que é um emprego em que se precisa de pessoas fortes. Então ele entende que ele seria o homem-bomba. Na terceira, a gente tem uma frase de Gisele Bündchen, a modelo, e ela diz: sinto falta da galinha da minha mãe, né, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Quando ela diz galinha da minha mãe, a gente pode entender duas coisas. A primeira, no sentido denotativo, é que a mãe fazia a galinha e ela gosta da galinha que a mãe prepara, né, da comida da mãe. No terceiro, também no sentido pejorativo, estaria tratando a mãe, a própria mãe, de galinha, né, de uma pessoa que não tem boa índole. Então a gente, obviamente, pelo conteúdo, a gente entende que significa o primeiro sentido, né? O sentido exatamente de a galinha, o animal, o prato de comida. Então isso significa ambiguidade. Agora vocês não devem confundir ambiguidade com polissemia, se parecem muito. Porém, a ambiguidade ela é mais pejorativa, polissemia não. É quando eu tenho uma palavra que adquire vários significados. Poli significa vários e semia significa sentido. Então, vamos ver nas frases aí.
Ele ocupa um alto posto na empresa e abasteci meu carro no posto da esquina. Então, eu tenho a palavra posto no primeiro exemplo, posto com sentido de carreira, né, de um cargo. Alguém tem um cargo bom, né, importante numa empresa, e posto com significado de local onde eu abasteço meu carro, local em que eu vou, né, e pago para meu carro ser abastecido. Então veja que não tem sentido pejorativo, né? São sentidos que eu atribuo à palavra. Vamos ver aí no outro grupo de frases. Os convites eram de graça e os fiéis agradecem a graça recebida. Então aí eu tenho graça, no primeiro exemplo significa gratuito, sem pagar nada, e no segundo graça no sentido de presente, né? Ele recebeu algo de bom. Veja também que aí eu não tenho um sentido pejorativo, eu tenho sentidos que eu atribuo à palavra. Então, essas duas partes, ambiguidade e polissemia, fazem parte exatamente do sentido das palavras. Então, a gente precisa distinguir para entender também melhor o texto. Próxima aula, a gente vai ver outros conteúdos da semântica.